O nível 4B pode ser notificado na quarta-feira, 21 de dezembro, amanhã ou dezembro 21, 2022. Informações a serem divulgadas na quarta-feira. Em 28 de dezembro de 2022, isso poderia levar ao colapso do atual governo do ZEU às 17 horas. Sem coincidência com a conclusão da redefinição global da moeda parece iminente, tenho certeza que enviaremos um relatório especial o mais rápido possível sobre a notificação. Mas eu não tenho uma varinha mágica. Observe que você será notificado ao mesmo tempo que os outros. Titular do título: títulos de dragão amarelo, dourado e vermelho são liberados para as contas do vendedor de títulos ao meio-dia EST de terça-feira. Em 20 de dezembro, os bunds alemães foram liberados na terça-feira, das 19 horas às 20 horas ET. Em 20 de dezembro, na conta de um vendedor de títulos alemão. Alguns detentores de títulos podem gastar até os $180 mil quando o nível 4B for aposentado. Você pode acessar o resto. Os detentores de títulos receberam sua liquidez hoje, terça-feira. Você pode acessar o dinheiro deles amanhã, quarta-feira, 20 de dezembro. 21 de dezembro. O nível 4B pode ser notificado na quarta-feira, 21 de dezembro, a partir de amanhã ou quinta-feira. 22 de dezembro. A equipe do Redemption Center realizou uma reunião na segunda-feira, até 19 de dezembro às 19 horas. Eles estarão no trabalho amanhã, quarta-feira, às 10h30. 21 de dezembro. Bruce espera ser notificado amanhã de manhã, quarta-feira, 21 de dezembro, das 11 horas às 12 horas. Taxas de contrato muito boas estão disponíveis em dinares, mas apenas se você não tiver outras moedas ou ZIN. A taxa de dinar normal é muito boa. Não tem uma taxa de contrato, mas uma taxa muito boa, melhor do que o esperado. Se você tiver algum problema sério de saúde, informe as pessoas no momento da reserva. Prepare sua reserva. Uma vez trocado, o dinheiro vai para a sua conta Quantum, sem juros. O dinheiro é digital, mas é lastreado em ouro. Transfira o valor necessário para a sua conta principal. Essa conta principal será monitorada durante os primeiros 90 dias e certifique-se de que não está sendo usado da maneira errada. Você receberá um livro de 55 páginas sobre pessoas para quem você nunca deve dar dinheiro. Sem pagamentos estruturados. Os pagamentos estruturados de um ano destinam-se apenas a vendedores de títulos e participantes de negociação de plataformas. As contas são seguradas pelo Departamento do Tesouro do ZEU. FDIC não existe. Twitter vai censurar, silenciar milhões de pessoas. Eles não apenas colidiram com várias agências de 3 letras em um nível básico, o nível chocante de apoiar shops como uma arma contra outras nações também entrou em conflito com nossos próprios militares do ZEU Centicom em particular. Este é um nível de corrupção sem precedentes. O Wells Fargo foi condenado a pagar os $37 bilhões por má conduta generalizada, DS. 2 helicópteros com chapéus pretos abatido durante uma tentativa de resgate em um bunker, Biolabs do ZEU contendo um comandante de brigada, DS, muito importante. Biden diz que o acordo nuclear com o Irã está morto, mas os ZEU não o anunciarão formalmente em um vídeo recém-divulgado. Em outubro de 2018, o sindicato da Manchúria os $1,16 bilhão emitidos em 1934 e doou títulos de Rimorgental para a White Dragon Society of Japan. Estabelecer uma agência meritocrática de planejamento futuro para todo o planeta. Eu levantei os fundos necessários. Isso acabará com a pobreza mundial, interromperá a destruição ambiental, era capital inicial suficiente para começar a trabalhar para financiar a expansão da humanidade no sistema solar. Além. A maioria dos humanos e raças humanoides vivem em planetas e sistemas estelares além do planeta Terra, e sempre o fizeram. Toda a série de títulos de Rimorgental em 1934 atualmente é apoiado por 70 mil toneladas de ouro da Manchúria, no valor total de os $4,5 trilhões. Os títulos são denominados em dólares americanos. Voltando ao tópico, diferente da Nezara, o dinheiro da Nezara foi originalmente programado para ser liberado em 2000, mas os Bush Syndicate e a Casa Branca, seus bancos e conspiradores legais em todo o mundo, e os ataques de 11 de setembro de 2001 bloquearam sua divulgação. Forma de pagamento. E através do controle corporativo global sobre os principais meios de comunicação, quase todo o conhecimento da existência da Nezara é suprimido. Isso agora está mudando.
Presumivelmente em dezembro de 2022, o programa Nesara Prosperity, quando aberto e publicamente anunciado, de qualquer maneira relacionada ao dinheiro, isso mudará para sempre a civilização humana. O URL de referência a anúncios da Nesara esperados para 2022. Um caso pouco conhecido recentemente publicado na ata do STF pode virar tudo de cabeça para baixo. O caso Branson V. Adams nem mesmo recebeu cobertura na grande mídia, mas foi seguido por cidadãos americanos comuns, 4 irmãos de Utah, pedindo a remoção do presidente Biden e do vice-presidente Harris, junto com 291 americanos. Arquivado. A Câmara dos Deputados e os 94 senadores do EUAC votaram para certificar seus eleitores ao colégio eleitoral em 6 de janeiro de 2021. Alegações sérias de fraude eleitoral em 6 estados. Primeiro, interferência eleitoral estrangeira nas eleições presidenciais de 2020 nunca investigou violações da segurança nacional. O resultado de tal resgate provavelmente seria o retorno de Donald Trump à presidência. O país é isento de impostos e totalmente funcional há mais de 100 anos. Era próspero. Por que não os tínhamos? Porque eles realmente se mostraram inconstitucionais. Roy Branson explica. Ele também cobre muitos outros tópicos. Meu favorito é o que ele chama de cláusula de interpretação da nona emenda. Você encontrou o que você está chamando. Ele disse que descobriu primeiro. Acho que ele está certo porque uma busca por constituição de cláusula interpretativa não produz nada. No entanto, tem sido ignorada por décadas e séculos. Não somos uma nação perfeita. Nossos pais fundadores não eram pessoas perfeitas. Eu acredito que eles foram inspirados por Deus para escrever aquele documento. Quando você ouvir a descrição de Roy Branson, você ficará maravilhado. Devido aos importantes interesses de segurança nacional envolvidos neste caso, os Bransons evitaram um recurso congelado no Tribunal de Apelações do 10 graus Celsius circuito e levarão o caso à Suprema Corte, que está marcada para uma audiência em 6 de janeiro de 2023. Foi capaz de trazer uma petição de Branson para um mandado discricionário requer apenas os votos de 4 juízes para levar o caso adiante. 2 anos depois que o Congresso votou para eleger o presidente Joe Biden, que o tribunal entrou em tais águas. Incrível. Mas estes não são tempos normais. Os democratas disseram na sessão do Congresso, deste mês, pode pressionar a legislação a impor limites do mandato e idade de aposentadoria compulsória aos juízes, o que poderia lotar os tribunais. Tais cursos são se o juiz deve ocupar o cargo enquanto faz boas ações. Parece estar em clara violação do artigo 3.1 da Constituição que estipula. Além dessas ameaças institucionais à Suprema Corte, vários juízes e suas famílias continuaram a enfrentar ameaças à segurança desde que decisão Roe v. Wade foi anulada. Talvez essas ameaças institucionais de segurança como um escudo contra todos os esforços do Lame Duke Congress para violar a independência do tribunal. Tribunal registra caso Branson v. Adams forneceu fortes incentivos. Alternativamente, os conservadores do tribunal viram o caso Branson como uma espada. Aproveite e carimbe seus eleitores no dia 6 de janeiro. Talvez eles estejam falando sério sobre se livrar de funcionários que acreditam ter violado seu juramento constitucional. Interferência eleitoral estrangeira. Além disso, nas últimas semanas surgiu uma enxurrada de notícias que sugerem uma possível crise constitucional iminente que será difícil de resolver sem a intervenção do tribunal. O Federal Bureau of Investigation FBI, para censurar notícias sobre o laptop de Hunter Biden nas semanas que antecederam a eleição de 2020. Foi revelado que ele havia conspirado com os gigantes da mídia social Twitter e Facebook. E talvez um governo fantoche irresponsável e criminoso a instalar. Enquanto isso, em 6 de janeiro, a comissão enviou um encaminhamento criminal ao Departamento de Justiça para prender o presidente Trump. Mais recentemente, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, CISA, do Departamento de Segurança Interna trabalhou com a Big Tech para ele supostamente censurou os comentaristas eleitorais. Os juízes da Suprema Corte analisaram de perto essas nuvens de tempestade que se aproximavam e tomaram decisões sobre o resultado das eleições de 2020 e 2022. Resultante de uma violação constitucional que mina a confiança do público para evitar agitação civil em massa, pode concluir que a intervenção judicial é necessária. Eu tenho. Criminosos infringiram leis, estaduais e federais. Para conseguir eleições estamos sujeitos a processos judiciais pela aplicação da lei se trapacearmos. Depende. Eles usaram a Constituição,
a lei máxima do país, para fraudar as eleições. Se você quebrá-lo, seu único recurso pode ser a Suprema Corte ou os tribunais militares. Como alega o caso Branson, toda a legislatura detalhou sérias alegações de fraude eleitoral por mais de 100 membros do parlamento antes da votação de 6 de janeiro. Criar comissão eleitoral para investigar denúncias. Recebi seu pedido. Além disso, o gabinete do diretor de Inteligência Nacional, ODNI, você tinha até 18 de dezembro de 2020 para enviar um relatório sobre ameaças estrangeiras às eleições presidenciais de 2020. Esse prazo foi estabelecido por uma ordem executiva e pelo próprio Congresso. Quando o ODNI passou sem apresentar seu relatório em 18 de dezembro, o Congresso deveria ter começado a questionar e investigar. Na verdade, John Ratcliffe do DN disse naquele dia: as 17 agências de inteligência do ZEUA que ele supervisionou encontraram evidências de interferência eleitoral estrangeira, cujo significado mesmo que tal violação da segurança nacional possa anular o resultado de uma eleição. Anunciou que as opiniões estavam divididas sobre ser o suficiente. No entanto, não houve nenhuma ação do Congresso nenhuma investigação. Em vez disso, o Congresso aprovou os resultados eleitorais potencialmente fraudulentos em 6 de janeiro sem questionar o DNI e a comunidade de inteligência. Quando os resultados da eleição presidencial de 1876 estavam em dúvida, o Congresso enviou 5 deputados, 5 senadores, criou uma comissão eleitoral especial de 5 juízes da Suprema Corte. Por outro lado, no início de 2021, o Congresso tinha quase 2 semanas para investigar antes da posse presidencial em 20 de janeiro. Se o Congresso esperar apenas mais um dia até 7 de janeiro, a divisão dos serviços de inteligência e a conclusão do próprio DNI de que a República Popular da China interveio para influenciar o resultado das eleições presidenciais. Refletido, você deve ter recebido o tão esperado relatório, ODNI. Como o ombudsman analítico da comunidade de inteligência, Dr. Barry Azuralf, concluiu na época, a comunidade de inteligência devido a divergências políticas com a administração Trump, até depois da certificação do colégio eleitoral em 6 de janeiro pelo Congresso, descobertas vergonhosas atrasadas. Isso foi feito por membros do Congresso e da comunidade de inteligência do ZEUA para encobrir evidências de interferência eleitoral estrangeira e constituir um crime de alta traição. Ele pinta um quadro do conluio e das conspirações envolvidas. Processo de Branson. Em vez de alegar que a eleição foi roubada, pelo fracasso da maioria do Congresso em investigar sérias alegações de fraude eleitoral e violações da segurança nacional, ele apenas alega que violou sua promessa de proteger e defender a Constituição de todos os inimigos estrangeiros e estrangeiros. Doméstico, juramentos também prestados por juízes da Suprema Corte e membros das Forças Armadas do ZEUA. Nossa Constituição está por um fio. Apoie a petição de Branson e ajude a combater a Constituição escrevendo uma carta pedindo a um juiz da Suprema Corte que considere este caso favoravelmente. Por favor, envie uma cópia de sua carta para Bronson Brothers Law e Alan Bronson, 4287 Solta Horizon BLVD, APT. 132, Ogden, Utah 84403. A Suprema Corte reconhece seu dever juramentado de defender a Constituição dos Estados Unidos inspirada por Deus. Ore para que levemos isso a sério.